aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, povo santo reunido, família restaurada, pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Sejam todos bem-vindos ao segundo simpósio pela vida, com o tema deste ano de 2022, Caminho de Fecundidade. Com a criação do homem e da mulher, à sua imagem e semelhança, Deus coroa, leva à perfeição a obra das suas mãos. Ele chama-os a uma participação especial do seu amor e do seu poder criador de Pai, mediante uma cooperação livre e responsável deles, na transmissão do dom da vida humana. Deus abençoou-os e disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Assim, a tarefa fundamental da família é o serviço à vida. É realizar através da história a bênção originária do Criador, transmitindo a imagem divina pela geração de homem a homem. A fecundidade é o fruto e o sinal do amor conjugal, o destino vivo da plena doação recíproca dos esposos. O autêntico culto do amor conjugal e toda a vida familiar que dele nasce, sem pôr de lado os outros fins do matrimônio, tendem a que os esposos, com fortaleza de ânimo, estejam dispostos a colaborar com o amor do Criador e Salvador, que por meio deles aumenta cada dia mais e enriquece a família. A fecundidade do amor conjugal não se restringe somente à procriação dos filhos, mesmo que entendida na dimensão especificamente humana. Alarga-se, enriquece-se com todos aqueles frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que o pai e a mãe são chamados a doar aos filhos, e através dos filhos à igreja e ao mundo. Exatamente porque o amor dos cônjuges é a participação singular no mistério da vida e no amor do próprio Deus. A igreja tem consciência de ter recebido a missão especial de guardar e proteger a altíssima dignidade do matrimônio e a gravíssima responsabilidade da transmissão da vida humana. Queremos saudar
aqui Dom Marco Eugênio para a formação da mesa, juntamente com o doutor Bruno Gil. Uma salva de palmas pelo sim, pelo céu. A igreja é chamada a manifestar novamente a todos, com uma firme e mais clara convicção, a vontade de promover com todos os meios e de defender contra todas as insídias a vida humana, em qualquer condição e estado de desenvolvimento em que se encontre. Teremos agora a fala de Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, presente no nosso simpósio. Caro irmão, meus caros irmãos e irmãs, sem muito tempo, porque quem vem para falar para vocês é Dom Sérgio. Eu vim só para marcar a presença da Igreja da Abertura, que já tem compromisso às 3 e outro às 5. Mas é que a gente vai pensar da verdade da família. Eu queria que vocês lembrassem, durante todo esse tempo, de 3 grandes princípios. Olha o primeiro. No profeta Ageu, o profeta faz o seguinte questionamento ao povo. Vocês vivem dizendo, quem jurar pelo altar não está obrigado. Mas quem julgar pela oferenda que está sobre o altar, fica obrigado. E o profeta pergunta, insensatos, é o altar que santifica a oferenda? Ou é a oferenda colocada sobre o altar que santifica o altar? Cuidado. É o altar que santifica a oferenda. Com isso a gente é chamado a pensar. Não é qualquer obra que a gente faz em função da vida, se eu não colocar Deus como fundamento, se eu não colocar Deus como a proposta primeira, tudo ficará sem sentido. Porque só em Deus a vida encontra a sua explicação, seu sentido e sua justificativa. Não basta gerar, é preciso educar e formar a santidade. Segunda coisa que eu queria que vocês olhassem durante esse tempo que vocês vão estar pensando sobre o mistério da vida. Se Deus, que é o fundamento de tudo, é amor, é exatamente esta situação do amor que vai marcar em plenitude todo o fundamento relacional entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos, entre todos os membros de uma família. E o que é o amor? Nada mais, nada menos do que vendo Deus no outro, colocar-se a serviço. Eu preciso aprender que ser pai e ser mãe não é gerar. Eu conversava há poucos dias com uma menina, uma mocinha, ela estava sofrendo porque tinha sido adotada. Eu sofria porque não conseguia entender a situação. Será que eu sou amada como a minha outra irmã? Eu olhei para ela e fiz, minha filha, o que caracteriza o ser humano e nos diferencia dos animais é o ato de vontade. E aqui eu preciso lembrar-se de uma coisa. Uma mulher pode engravidar sem querer, mas ninguém adota sem querer. É o ato perfeito de amor. E este amor, nem você vai ser capaz de entender, se não abrir o coração e deixar ser amado. É exatamente a doação pelo outro, fazendo com que o outro seja colocado à minha frente como a figura do Senhor a quem eu sirvo, que vai fundamentar toda a vida de família. Terceira coisa que eu quero que vocês lembrem. Eu já vou embora, viu? Não pensa em repreender, não, eu tenho que fazer. Eu só pude vir porque Dom Sérgio não pode, coitado. Ele vem às 5 horas. Eu digo, não, eu vou para a abertura, depois o senhor chega lá. Hoje está cada um com 3, 4 coisas, uma ilha, cada um num lugar, e a gente correndo. Mas é isso mesmo. Bom é que tem, quando tiver, estamos fazendo, né? Pois bem,
Olha o que eu queria que a gente lembrasse. Hoje a gente vive uma situação em que a gente quer igualar, quer colocar em pé igual qualquer tipo de relacionamento humano. E a gente quer fundamentar a família tendo o que a gente chama de diferentes formas, sendo 2 homens ou 2 mulheres, né? E por aí vai. Cuidado. Cuidado com o quê? Vejam, só Deus é Pai, porque só Deus é capaz de chamar do nada a existência. Nós não. Nem o homem sozinho gera vida, nem a mulher sozinha gera vida. Os 2 precisam estar ligados. E só pela ligação dos 2 a vida é gerada. Portanto, nenhum dos 2 tem paternidade. Mas a paternidade e maternidade humanas, as 2 juntas se complementam como reflexo da paternidade divina. Foi Ele quem criou a vida. E a realidade humana apenas coopera com o Criador na geração, proteção e desenvolvimento da vida. E mais nada. Se nós assumirmos e levarmos em conta essas 3 realidades que nos são propostas, a primeira, tudo vem de Deus. A segunda, os nossos relacionamentos se fundamentam no amor. A terceira, somos apenas instrumentos. A gente estará aprendendo e vivendo intensamente o que é ser família, segundo o projeto de Deus. E Ele nos encaminhará até a plenitude da santidade. Amém? Amém. Pronto. Vós que plasmastes as entranhas do meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haverdes feito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo de minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Salmo 138, versículos 13 e 15. Queremos agradecer a presença e a paciência de Dr. Eugênio, e com essa fala, dá lugar ao nosso querido amigo, já com a cadeira cativa, nosso doutor Bruno Gil. Seja bem-vindo. Ele que é obstetra, entre várias e várias outras funções, também é professor, trabalha no Instituto Médico Legal. Pode ficar à vontade. Obrigado. Boa tarde, gente. Peço desculpas porque eu vim, mas deixei a voz em casa. Aí eu vou usar esse farrapo que ficou aqui para a gente interagir. Bom, quando me convidaram, não disseram que eu ia falar depois do Marco Eugênio. E se tivessem falado, eu não aceitaria. E quando ele começa a falar, a gente só quer ouvir, né? Mas foi uma bênção, porque o que eu tinha programado para falar com vocês tem tudo a ver com essa introdução que ele nos trouxe. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, eu imagino que quando a Associação Baiana de Médicos Católicos foi convidada, foi com essa ideia de que o médico pode trazer a visão da ciência, né? Então, grande parte do que se conversa hoje em termos de proteção da família, da fecundidade, da natalidade, da proteção da vida desde a concepção, surge como necessidade porque a medicina avançou tanto que hoje nós somos capazes de fazer coisas que para a nossa doutrina não são corretas. Quando o homem não podia brincar tanto, essas coisas não eram assuntos. Para que eu vou falar de algo que é inconcebível, que não dá para fazer? A partir do momento em que a gente começa a fazer porque usa ciência,
isso se torna uma pauta que precisa realmente ser endereçada. E aí eu queria falar um pouco da questão de que o Criador optou por fazer, entre todas as criaturas, uma que tem racionalidade. Isso nos diferencia das outras espécies. E aí a opinião não é minha, foi ele que disse, quando criou, que era muito bom. Isso no outro dia, eu sou catequista, me deu um trabalho para convencer um menino. Aliás, eu não sei se eu convenci, mas é um menino que tem muitos pets. E aí, quando eu quis dizer que havia uma dignidade diferente da humanidade em relação ao gatinho, ao cachorrinho, né? E tem alma, não tem alma, fiquei enovelado para poder falar com o menino. O livro do Gênesis, claro, foi o que eu usei, que ele foi criando tudo e viu que era bom, mas ali ele viu que era muito bom. E porque criou cada espécie, não a sua imagem e semelhança, isso foi só para nós, essa especialidade, né? Então, o Criador optou por nos criar com racionalidade. Agora, de que adianta ser racional se nós tivéssemos sido jogados num mundo sem padrão? Porque grande parte do que a gente chama de inteligência é a capacidade de identificar padrões. Toda vez que eu deixo um objeto solto, ele cai, ele não flutua. Aí eu vou chamar isso de gravidade. Eu vou dizer que matéria atrai matéria, e lá vai, vocês sabem o resto. Mas a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa racionalidade precisa operar num mundo que tem lei, que tem regra, que tem um funcionamento. Então, olha que coisa bonita. Deus cria o homem capaz de compreender as regras de funcionamento de que ele dotou o universo, de que ele dotou a criação. Então, é bom que a gente use a ciência, é bom que a gente emancipe o pensamento humano e que deixe a racionalidade voar. Agora, ela não pode ficar completamente solta, ela não pode deixar de ter um raciocínio axiológico, valorativo. Tem coisas que eu sou capaz de fazer, mas nem por isso eu devo aproveitar esta minha faculdade. Eu sei que eu posso, mas eu me abstenho porque é melhor. Porque eu não quero ser motivo de queda, nem para mim, nem para o outro. Tem coisas que eu posso fazer, que se eu fizer não me prejudicam, mas podem prejudicar um irmão. E a dignidade humana é um valor que nós compartilhamos. Eu não tenho dignidade humana sozinho, a dignidade é do gênero humano. Eu não posso ver a dignidade de outra pessoa dilacerada e não sentir que isso também me atinja. Então, nessa hora, é preciso pensar em comunidade. A gente sabe fazer isso há muito tempo, sentir como eclésia. Mas, do iluminismo para cá, as coisas vão ficando muito individualistas, né? Mas se está bom para mim, o outro não me interessa, não quero saber. Está faltando bons samaritanos. Porque o cara está lá na beira da estrada, mas está todo mundo passando e deixa como quer. Então, é bom que a gente possa usar a nossa racionalidade com o método científico. Aí não precisa falar mal de René Descartes, não precisa achar que é ruim que tenha havido tanto a evolução científica. Imagine se não tivesse a técnica e a ciência, eu não tinha microfone para usar, ninguém me ouvir com essa voz que eu estou. A não ser que a gente estivesse num ambiente que um baita de um arquiteto tivesse feito com acústica legal, né? E também tem essas outras maneiras de fazer. Então, é bom usar a técnica, é bom usar a ciência. E essa opinião é de São João Paulo II, quando escreveu o Fides et Ratio, e disse que são como dois pulmões ou duas asas. Você não voa com uma asa só, tem que ter as duas asas para conseguir voar. Então, se você tem a fé e tem a razão, tem a racionalidade, fica tudo muito bom. E a humanidade tem feito grandes avanços quando o assunto é ciência médica. Então hoje a gente tem método, a gente tem maneiras de curar doenças que antes eram uma sentença de morte. Na minha especialidade primeira, que é a ginecologia obstetrícia, puxa, quantas crianças morriam no parto? E a mãe morria junto. Então que bom que se inventou a cesárea. Agora,
nós vivemos no país do mundo em que mais se fazem cesáreas. E muitas delas são feitas por uma conveniência de agenda. Não é o melhor para a parturiente, não é o melhor para a criança, não é o melhor para a sociedade, mas foi conveniente para alguém poder sequestrar aquele momento bonito na folhinha do calendário ou nos ponteiros do relógio. Aí já é abuso. Então vamos louvar ao Senhor porque alguém criou a técnica da cesárea e a gente pode abrir o ventre materno, tirar a criança em segurança e deixar tudo no lugar de novo. Porque as primeiras cesáreas de que se tem notícia eram no desespero. Vai morrer os dois. Não dá para salvar. Se eu pelo menos abrir a barriga e salvar a criança, a mãe já ia morrer, morre, mas aí salva um. Não tinha nenhuma esperança da mulher sobreviver. E hoje sobrevive. Então é ótimo que a ciência tenha desenvolvido a técnica. Agora é lamentável que ela esteja sendo abusada, distorcida por mera conveniência. Veja bem, o meu cunhado mora no interior, só vai poder estar aqui tal semana. Não dá para fazer a cesárea nesse dia para ele estar presente? Mas o que é mais importante? Qual é a hierarquia? É o momento em que se sinaliza e tem toda uma química, uma bioquímica hormonal, em que o feto sinaliza: mãe, estou pronto. Ele puxa a cordinha do ônibus, né? E aí a motorista vai parar no próximo ponto. Então, porque um visitante circunstancialmente só pode estar presente numa faixa temporal, alguém vai puxar a cordinha e mandar você sair do ônibus no ponto que você não pediu? Nenhum de nós aceitaria isso do transporte coletivo. Então, por que aceitar isso da medicina? Não é normal, não é adequado. Então, aqui a ciência está voando capenga, é só uma asa batendo, está faltando a asa da fé. Porque a fé nos instrui que algumas coisas são sagradas, ou seja, separadas. Não se mistura, não está no mercado comum, não tem preço, tem um valor a ser protegido, a ser celebrado. Então você se aproxima daquela circunstância com respeito, né? Uma sala de parto ou um lugar. Meu pai nasceu em casa, em Jacobina, não nasceu na maternidade, no hospital, né? Mas um lugar em que uma criança é colocada no mundo é um lugar abençoado, é um lugar para você respeitar. Isso já foi feito na intimidade das famílias, na casa. Hoje é feito preferencialmente, predominantemente, com toda a retaguarda de segurança do ambiente hospitalar. Porque, de fato, a obstetrícia não é para qualquer um. É uma especialidade para quem tem um coração bom, que dá cada susto na gente. Eu me lembro dando plantão no Hospital Menando de Faria, e foi um parto a fórceps. E a criança ficou lá enganchada, mas felizmente eu aprendi a passar fórceps direitinho. Tirei o menino, ótimo. Não tinha uma marquinha na cabeça, nada. E não tinha pediatra no Menando de Faria para a sala de parto. Então a gente colocou o menino no berço e eu estou lá fazendo a revisão do canal de parto. Não é que o menino resolve só para bulir comigo, parar de respirar. Traquinho no menino. E aí a técnica de enfermagem: doutor, ele não está ficando roxo. E eu larguei a mãe e lá fui eu e o anestesista, para poder ver o que estava acontecendo com aquela criança. A gente conseguiu esfregar e estimular, e ele voltou a respirar. E aí eu casei com a pediatra, né? Então liga para a esposa: o que é que eu faço com o menino aqui agora? Aconteceu isso, aquilo, outro. Né? Então está tudo bem. E em poucos segundos já não está tudo bem. Então eu admiro e não tenho nenhuma resistência contra esse pessoal da moda do parto domiciliar, o chamado parto humanizado. Eu acho que dá para levar a humanidade para dentro do hospital, né? Eu acho que dá para lutar contra a violência obstétrica sem ter que optar por um parto em casa. Porque hoje a gente tem muito para oferecer. Pode oferecer carinho, aconchego, humanidade, calor humano, um olhar de ternura, mas com toda a retaguarda tecnológica à disposição. Já que às vezes acontecem coisas imprevistas. Era uma gravidez de risco habitual, um pré-natal maravilhoso, a criança não tinha nada, mas tem algum escorrego ali na hora. Então eu não gostaria que uma pessoa que eu amo, uma pessoa da minha família, parisse em casa, porque eu acho que não tem toda a segurança que hoje a gente pode oferecer. Que pena que algumas pessoas estão optando por esse ambiente por um motivo horroroso.
medo de sofrer violência na mão de médico, de enfermeiro, de técnico no hospital. E que pena que a gente tentou resolver isso colocando numa lei federal que toda parturiente tem direito a um acompanhante da sua família ou amigo, alguém que ela confie, para ficar do lado dela no parto. E como violência não tem endereço, todos nós somos capazes de coisas terríveis, eu já estive partejando, assistindo ao parto da mulher, na minha condição de coadjuvante, eu não sou o protagonista nesse momento, tentando fazer uma coisa humanizada, decente, e a mãe dela, a avó da criança que está nascendo, que é a acompanhante e que tem o direito de estar ali para trazer essa segurança, dizendo: bora menina, faça força, na hora de fazer a criança você não estava gritando. Porque se o médico disser isso, é violência obstétrica, claro. Eu não tenho que trazer a sexualidade da pessoa. O momento de conceber é um momento de parir é outro. Que mistura imprópria. Eu jamais falaria isso. Mas a gente pensa que quem faz isso é um homem é capaz de fazer isso contra uma mulher. Hoje está a minha mulher fazendo contra a outra. E é a mãe fazendo com a filha. Quer dizer, todos são capazes de cometer violência obstétrica e todos precisamos nos reciclar, arejar a cabeça, né? Respeitar mais este momento. Então, eu, claro que nunca pari ninguém, né? Mas aquela mulher já pariu. Ela já esteve naquela condição de fragilidade, de vulnerabilidade, de se jogar no abismo, assim, você não tem certeza do que vai acontecer, sobretudo quando é a primeira gravidez, né? E a gente precisa parar, precisa abraçar. Eu não sei se ela teve uma experiência ruim para estar proporcionando para a própria filha uma experiência ruim. E eu tentei manobrar, e não é isso, não. Trouxe atenção para outra coisa, para tentar não desautorizar a matriarca, mas também não deixar a parturiente sofrer. Então, a primeira fala que eu queria trazer é essa. É muito bom que a racionalidade humana nos dê a técnica, o conhecimento, o estudo, e que a gente seja capaz de salvar tantas vidas. Que bom que inventaram que se você eletrizar um cristal, ele faz um som que não pode ser ouvido, mas que bate, reflete um eco e que o computador transforma em imagem. É ultrassonografia. Que maravilha ter ultrassonografia na obstetrícia. Então a gente tem certeza no início se a gravidez está acontecendo dentro do útero ou se ela é ectópica. Porque se for ectópica, vai matar esta mulher, vai inutilizar a salpinge, ela vai ficar amputada, vai inviabilizar futuras gestações. Já houve gravidez ectópica, cai em cima do fígado. É incrível que a biologia faz com a gente, né? Mas, então, é bom ter a ultrassonografia para nos dizer onde é que este saco gestacional está, onde é que está esse ovo. São gêmeos ou é um só? É completamente diferente o acompanhamento. É bom que a gente saiba disso. Hoje a gente faz cirurgia intraútero. A criança é operada antes de nascer para recuperar a sua saúde. Isso é muito bom. Hoje nós podemos já pré-diagnosticar doenças que a criança, logo que nascer, nas primeiras horas, tem que ser operada. Então já tem a equipe da cirurgia cardíaca pronta para a criança nascer, operar. Porque senão nasceria para morrer. Então é bom demais ter ultrassonografia. Prepara o ambiente. A gente acolhe melhor esse ser humano que está chegando e oferece para ele aquilo que ele precisa, né? E aí eu poderia passar aqui a tarde inteira dando vários exemplos de incorporação tecnológica que a ciência trouxe para a medicina, com ênfase na obstetrícia, e que são pró-vida, que fazem com que a gente recupere a saúde, prolongue a vida e que aquele projeto possa ser completado, para não ser um projeto que mal começou, já foi perdido, embora às vezes seja importante que isso aconteça também, quando não tem jeito. Então eu festejo, eu comemoro a racionalidade humana nos trazendo todos esses frutos. Agora, traz outros, né? E nem todo fruto é conveniente. Puxa, mas um jardim do Éden inteiro, para comer tudo que tivesse. E só tinha 2 árvores vedadas. Mas eu vejo o pecado original se reproduzindo, talvez mais do que a humanidade, né? Já que ele está falando de reprodução. Qual era a proposta do pecado original?
Vai lá, boba, come, vocês serão como Deus. Não é soberba? Eu não caibo na posição de criatura. Eu quero ser como o Criador. Eu não estou aqui para ficar em adoração a um ser que é superior a mim, que me tirou do nada originário. Eu quero ser capaz de tirar coisas do nada como ele. Mas não rola. É querer demais. Então é bom que a gente use a ciência, mas é ruim que a gente use a ciência para brincar de Deus. E aí é que está faltando a asa da fé. Aí é que está faltando temperar a racionalidade com valores. Não são valores que só existem na doutrina cristã. Não é preciso ser católico para saber o que é certo e errado. A filosofia pode mostrar isso. Outras doutrinas religiosas podem mostrar isso. Mas a nossa sempre foi muito completa e muito segura. A gente sabe onde está pisando para saber o que é certo e errado. Então, semana passada eu estava catequizando, aí já não as crianças, que eu catequizo também os jovens e adultos lá que vão para o sacramento da crisma depois. E aí eu, falando sobre os 7 mandamentos, porque os outros 3 eu já tinha falado antes, quando eu cheguei em não pecar contra a castidade, aí dá pano para manga. Tinha um crismando que já é adulto, que já é pai, e que estava se balançando a cabeça, concordando com tudo que eu falava, até que quando eu falei de reprodução assistida, ele dizia, mas aí eu acho que a gente precisava conversar de novo, a gente precisa ter uma negociação de olha, não tem muito que negociar não, porque a igreja não é dona da doutrina para poder apertar um botão e dizer que agora não é mais, ela só é a guardiã, né? Não lembrar que isso não é uma democracia. Mas, em todo caso, vejamos, o catecismo diz que não se deve separar o componente unitivo do componente procriativo. E aí eu volto para a fala de Dom Marco Eugênio sobre a paternidade dos homens e a maternidade das mulheres se complementando mutuamente, porque sozinha não dá, serem um reflexo, um desdobramento, uma aproximação muito imperfeita da verdadeira paternidade do Criador. Então, qual foi o projeto do Pai? Ele nos deu essa ousadia, como se fala na Bahia, né? Que ousadia ele nos deu? Que como ele é onipotente, ele pode criar a vida do jeito que ele quiser. Ou falando, faça-se isso, faça-se aquilo. Ou estalando o dedo, não tem limite. Ele escolhe o método. E ele pode fazer completamente sozinho. Mas ele decidiu que ia nos chamar para essa cooperação. Que a gente ia ter um papel nisso. E daí decorrem coisas belíssimas. Aí eu volto lá para o 4º mandamento. Por que honrar pai e mãe? Porque nós somos chamados a essa cooperação que traz um laço mútuo de respeito, de amor, de doação. A gente se doa tanto para o filho no início da vida dele. Há uma expectativa de que ele se doe para nós no final da nossa, né? E a família vai se amparando, isso é muito bonito. Então, se nós somos chamados a cooperar pela procriação natural, por que a ciência tem que meter a colher naquilo que está funcionando tão bem? Eu acho, e aí é a opinião pessoal, acho estranho. Eu tenho 2 filhas. Algumas vezes eu vejo reflexos de mim nelas, mas não é por isso que eu as amo. Ao contrário, às vezes quando eu percebo que uma filha está ficando muito parecida comigo, eu fico preocupado. Puxa, não podia puxar um pouco mais para o outro lado, né? Mas algumas pessoas parece que só são capazes de amar se virem no outro. Se o filho não tiver a minha aparência, se o filho não tiver o meu jeito, eu não sou capaz de amar. Então isso não é amor, isso é egocentrismo. Você está amando a si próprio. Você precisa se ver no filho. Então, é condição para amar um filho que ele tenha o seu DNA? Será que você estava verdadeiramente preparado para ser pai, para ser mãe? Porque é um amor que se pretende incondicional. Por pior que seja o que o filho fizer, continua sendo filho. Então, o que importa que ele tenha metade do patrimônio genético vindo de mim? Isso sempre me pareceu muito pequeno. E por isso eu acho lindo quando se vai para a adoção. Com tanta criança precisando de família no mundo, se um casal descobre, com a medicina, com a ciência,
que não tem condições de ter um filho biologicamente, por que não ir para a adoção? Porque precisa ir para a ciência. A ciência aqui é usada de maneira muito irresponsável. É difícil congelar um oócito 2. Todo mundo chama de óvulo, mas biologicamente falando, só vira óvulo instantes antes da fecundação. Quando a mulher ovula, ainda é um oócito 2, lá no final da meiose. Lembra mitose, meiose? O pessoal vai lembrar disso da escola. Então, está ali no final da meiose 2. No mesmo ponto em que já estava, quando ela era um feto na barriga da mãe dela. Quer dizer, rigorosamente falando, os oócitos de uma mulher são alguns meses mais velhos do que ela própria. Porque antes que ela fosse parida, ela já tinha esse patrimônio todo lá. Então, o oócito 2, ele não resiste bem ao congelamento, à criopreservação no nitrogênio líquido. Não rende bem. É muito melhor, do ponto de vista da viabilidade biológica, já fecundar. Então, o espermatozoide se junta com o oócito 2, o óvulo na hora, e vira um zigoto ou ovo. Então, você tinha 23 cromossomos do pai no espermatozoide, 23 cromossomos da mãe no óvulo. Quando juntou, virou 46. E lá na biologia a gente aprende que uma das primeiras coisas que diferencia uma espécie da outra é o número de cromossomos. O número da humanidade é 46, o do cachorro é outro, o do gato é outro, o da planta, da árvore é outro. Uma mangueira não tem 46 cromossomos, tem outro número. É claro que algumas pessoas não têm 46 cromossomos, mas nem por isso perdem sua humanidade. Olha a síndrome de Down, trissomia do 21, então eles têm 47, mas continuam sendo humanos. Síndrome de Turner, 45, mas continua sendo humano. Aí vai ter lá uma gônada indiferenciada, vai ter um corpo que parece de mulher, mas tem algumas coisas faltando, e genitália ambígua, né? Às vezes logo que nasce você olha e diz, olha, tem elementos masculinos e elementos femininos, está meio na dúvida. Vamos ter que depois, a medicina vai ter que estudar melhor para saber o que é que esta pessoa é. Outras vezes não, você jura que é mulher, mas tem coisa de homem dentro misturado. Então a medicina trabalha com isso há muito tempo e já tem métodos para resolver. Faz um cariótipo, geneticamente é mulher ou homem. O que é que a gente pode fazer? Vai dar hormônio para direcionar para um lado, porque senão a pessoa vai ficar o tempo todo cindida, sem saber o que é, sem saber como exercer sexualidade. Então isso não é problemático na maioria das vezes, porque a biologia realmente deixou a pessoa no meio do caminho e a gente precisa empurrar para um lado ou empurrar para o outro e vai ter suporte de psicólogo, né? Isso não é problemático. Mas, se a pessoa tem 46 cromossomos, isso é uma das definições de humanidade. Ora, se já juntou o espermatozoide com o óvulo e já restaurou a diploidia, se tem 46, é tão humano quanto eu. É uma célula só. Eu tenho milhões, mas é uma questão numérica, é uma questão quantitativa. Não mudou a natureza, já tem natureza de humano. Se eu sou protegido de tomar um tiro na cabeça, quer dizer, nem tanto, né? Já foi dito que eu sou legista do IML, tem muita gente tomando tiro hoje em dia. Infelizmente, nós estamos muito violentos. Mas, a princípio, há um código penal dizendo que é crime. Quem fizer isso contra a gente, acaba sendo preso. Então, as pessoas são desestimuladas de usar a violência para resolver seus problemas. Eu me sinto razoavelmente seguro de que ninguém aqui vai me atacar. Eu não mereço ser atacado, porque eu tenho dignidade. Qual é a diferença com o embrião? Ele é igual a mim. Alguém aqui passa pela cabeça de vocês me enfiar numa banheira para eu morrer afogado? Não. Então por que algumas pessoas acham natural fazer 5 embriões, implantar 2, e aí pegou, vingou, deu certo, a mulher pariu 2 filhos. Aí o casal diz para o médico, ó doutor, 2 é o que a gente quer mesmo, já que deu certo da primeira, esses 3 que congelou aí, a gente não se interessa mais não.
mas eles são iguais a mim. E aí o que é que se faz? Não pode usar para fazer pesquisa com célula-tronco, o que seria outra atrocidade, outra violência, mas pode abrir a torneira e jogar na pia, vai para o Bahia Azul, vai para a estação de tratamento de esgoto e morre. É claro, não morre de maneira florida, não morre ofegando, lutando, não tem a cena não é forte. Então, pode parecer para alguns que não seja violência, mas é a mesma coisa. Já tem 46 cromossomos, já é gente, e gente tem que ser bem tratada, tem que ser protegida. Então, a mim escandaliza que se faça uma técnica que, pelo tanto de hormônio que vai dar para a mulher, pela manipulação, não é coerente fazer de um, vai ser fazer alguns. Aí coloca alguns para ver se pega a gravidez, deixa os outros congelados em stand-by. Né? Você pega o controle remoto e chega para o ser humano, pause. Mas nós somos uma máquina, nós somos uma coisa. Eu vim de carro. Quando eu cheguei aqui, eu parei o motor do carro. O carro é um instrumento, o carro é uma coisa. Eu espero que ninguém queira me parar. Né? Porque mesmo quando eu estou dormindo, meu corpo está fazendo um bocado de coisa. Então, o ser humano não pode ser coisificado, reificado. Nós não somos coisas, mas é o que tem sido feito. Então, parece nesses casos que aquela criança está sendo chamada ao mundo não pela dignidade que ela tem, mas para preencher a lacuna dos pais. Então, você está instrumentalizando a biologia humana com a tecnologia para resolver seu problema. E não deve ser esse o projeto de alguém que quer constituir uma família. A família não é uma solução para problemas. A família é um lugar de amar, de ser amado, de se doar. Então, se você quer uma família para resolver suas questões, acho que o projeto precisa ficar ainda um pouco mais sendo maturado. Talvez não chegou sua hora ainda de ter uma família. E você talvez não seja capaz de ter nessa futura família o papel que se espera. Porque, inclusive, se vier uma pessoa com um temperamento muito forte, se vier uma pessoa que a gente tem que ter jogo de cintura para poder se relacionar, ela vai criar mais problemas do que você já tinha. Ela talvez não preencha a lacuna que você achou que ia preencher com ela. Então, nós não devemos pretender ter filhos como se eles fossem instrumentos, alavancas para resolver nossas questões. E se a gente está aberto para receber o filho desta maneira amorosa, então a gente não exige que ele tenha 46 cromossomos. Ele pode ter 47. Tem síndrome de Down e eu amo. Ele pode ter 45. Tem síndrome de Turner e eu amo. Ou ele pode ter os 46 mesmo que está no projeto. Só que não são 23 meus. Qual o problema? Veio de outra família e eu adotei e agora é meu. Aí sim, me parece que a pessoa está imbuída dos valores adequados. E aí todas as ultrassonografias são inocentes. Se precisar de uma cesárea, é inocente. E vamos usar a tecnologia médica. O que me preocupa é que a gente possa hoje criar um embrião. E é engraçado que às vezes a pessoa está tão obstinada naquele projeto. Vamos dizer, pensando pela mulher, né? Eu preciso gestar. Se não sair de dentro de mim, eu não vou me sentir mãe. E, oxe, então vale até que seja um sêmen doado por um desconhecido, anônimo, que veio de um banco. A participação do marido não é importante. Né? Vamos dizer, ele tem azospermia, ele não produz espermatozoides, ou os espermatozoides dele não dão conta de fecundar, nem sendo injetado dentro do outro, não tem como. Então ela vai pedir a ajuda de um homem desconhecido que doou para um banco, vai fazer inseminação e vai gestar. Assim, por que para ela é tão importante que a criança saia do ventre dela, se nem entrou lá do jeito natural e nem tem a participação do homem, do marido, do parceiro que vai entrar nesse projeto junto com ela? Né? Então, eu fico sem entender o argumento. Para eu sentir que é meu mesmo legítimo, tem que ser assim. Sim, mas já está capenga do outro lado. Então,
Por que não tira as condicionalidades? Por que não se abre para um amor que não pede nada em troca? Ama porque ama e acabou-se. Né? Aí não precisaria ter esse verdadeiro mercado. E aí é uma palavra que eu quero enfocar bastante. Salvador é uma metrópole grande. Brasília passou a gente em população, mas a 4ª cidade do país. É uma cidade enorme. Os bispos se derrotaram para fazer o pastoreio de tanta gente. 3 milhões e 300. E aí haja Dom Sérgio e grande elenco aí para poder resolver. O que é que acontece? Quantas clínicas de reprodução assistida tem aqui? Eu conheço a Gênese, que fica no Caminho das Árvores, é a mais antiga. Eu conheço a IVE, que fica na Paulo VI, até perto. E conheço a Senafert, que fica em Ondina. Eu fui conselheiro do CREMEB e cheguei a fiscalizar essas 3 clínicas para ver se estava tudo ok pelas regras técnicas da medicina. 3 clínicas. Por que não tem mais? Porque tem tanto lugar para fazer mamografia e não tem tanto lugar para fazer bebê de proveta. Porque é caro. É um produto que se vende no mercado. O SUS não cobre, plano de saúde não cobre. Então já começa que não é para todo mundo. É para quem pode pagar. E precisa de muita complexidade laboratorial, é biólogo, é biomédico, é médico, é enfermeiro. Tem toda uma retaguarda, materiais caros, insumos importados para você conseguir fazer. Então, olha aí já o começo de problema. Não é todo mundo que tem direito de acessar esse compartimento. Né? Todos somos iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Todos temos a mesma dignidade como criaturas, mas na sociedade a gente acaba tendo etiqueta de preço. E alguns valem mais e outros valem menos pelas regras do mundo. Mas não devia ser assim. Porque não foi dito que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, por que se deixar levar por essas regras mundanas? Por que se deixar colocar uma etiqueta, um código de barra, e você vai ser bipado para dizer quanto você vale, e não é o mesmo valor do outro? Isso é problemático. Aí as pessoas vão no desespero, né? E aí as famílias, então vamos pensar só na família nuclear, a família estendida, do patriarcado. Aqueles cunhados todos, aqueles irmãos, tios e os avós que ainda estão vivos. Como é que a gente trata o casal infértil? Nós temos tido hoje muita dificuldade de trabalhar com as coisas do presente. A gente sempre está insatisfeito querendo algo que vem no futuro. O menino passou no Enem e foi para a medicina, que não é para todo mundo, é difícil. Com 2 semanas de parabéns, a família já está perguntando, vai se especializar em quê? O menino não sabe o nome de 20 ossos ainda. E já tem que dizer se vai fazer cirurgia plástica, porque as tias querem operar a papada. Eu estou falando de mim mesmo, né? Mas acontece com todos. A família, rapidamente, você nem saboreou a vitória de começar o curso médico, você já tem que saber se você vai ser de operar ou de clinicar. E dependendo do que você disse, quando eu cheguei em casa, disse que ia fazer ginecologia ou obstetrícia. A família não conseguiu disfarçar a frustração. A família também pode ser lugar de ser violentado. As caras caíam assim, oxe, mas o menino era compromissor, bom aluno, e vai ficar perdendo noite, sendo acordado para fazer parto, rompeu a bolsa. Pensei que ia ser neurocirurgião. A pessoa pensa que você tem um cérebro bom, você vai operar cérebro, acho que não quis ser. Né? Então, já tem essa desvalorização. Mesma coisa ao casal. Casou, que coisa linda. Matrimônio, cerimônia bonita, palavras. O celebrante foi tão perfeito. E as músicas, lua de mel. Aí volta a ver as fotos da lua de mel. Com pouco tempo, então, e aí, cadê o herdeiro? Poxa, nem se curtiram, nem reequilibraram. É uma vida diferente de solteiro e de casado. Tem várias coisas para serem, vários downloads para você fazer. Mas a sociedade cobra. Cadê? Já tem que parir agora. Puxa, por que o casal não pode, usando os métodos comportamentais, planejar a sua prole para quando tiver tudo prontinho, já comprei o que precisava, posso receber essa criança bem recebida? Por que a gente cobra tanto como uma obrigação que já tem um filho logo? Quer dizer,
Eu parei de ter importância, agora eu só tenho importância como reprodutor. E isso vai dando um nó na cabeça do casal jovem, que fica muito vulnerável, e no desespero vai procurar medicina. Então talvez a gente também pudesse ser um pouco mais compreensivo e dizer, olha, cada coisa na sua fase, não vamos atropelar, né? E aí, gente, uma palavrinha final, que o tempo já está acabando, sobre aborto. Quando não houve esse planejamento, quando não se usou a filância do muco, a temperatura basal, a tabela, para saber qual é o período fértil e se abster da relação sexual, quer dizer, não vou dizer da relação, sexualidade é muita coisa, né? Os ordenados exercem sexualidade, mas é de um jeito diferente dos casados, é outra vocação. Então todos nós somos seres sexuais e exercemos a nossa sexualidade o tempo todo. Então durante o período fértil, o casal vai exercer sua sexualidade de uma outra maneira. Vai ter um beijinho, vai ter um abraço, vai ter um aconchego, mas não vai ter penetração. Não, depois não tem que fazer coito interrompido, porque também você está separando o componente unitivo do componente procriativo de qualquer jeito. Então assim, havia um plano, olha amor, vamos esperar até tal acontecimento ou tal data para a gente ter neném. Tá bom, concordamos, responsabilidade. Vamos acolher esta criança com tudo legal. E estão usando algum método, dos métodos que podem ser usados para evitar a gravidez. Mas falhou. Ou até um casal que está fazendo coisas erradas e está usando preservativo, DIU, pílula, injeção, alguma coisa química para planejar o tamanho da família. E falhou. Eita, a gravidez veio fora do nosso plano. Quantas coisas acontecem na nossa vida fora do nosso plano? Em grande parte, é para isso que nós estamos aqui mesmo. Para sermos desafiados. E aí vamos aprendendo, evoluindo e ajudando o outro que quebrou a cara. Então, querer que tudo esteja dentro do nosso plano é voltar para o pecado original. Eu tenho que ser Deus. Eu tenho que ter a ciência do bem e do mal. Então tudo já está na minha cabeça. Isso não existe. Você está querendo deixar de ser humano. Então haverá gestações, sim, fora da hora que foi planejado. Eu posso chamar isso de gravidez inoportuna? Acho forte. Indesejada, no início sim. Não houve um desejo de que ela viesse agora. Então isso desarma a pessoa. Tudo bem, pode chorar, pode se desesperar. E agora o que é que vai acontecer? Mas depois coloca a cabeça no lugar e vamos acolher, porque já é vida. Então assim como ninguém aqui vai me mergulhar numa banheira nem dar um tiro na minha cabeça, não tem por que desalojar o pobre do embrião do lugar onde ele está aninhado, que é como ele fala, nidação. Ele encontrou o seu ninho. Então, descartar a gravidez no seu início, em qualquer momento. E aí eu sempre faço um comentário. A gente é muito visual. Eu falei isso da outra vez lá na cura, né? Nós mamíferos somos programados para termos ternura por toda a figura fofinha. Os filhotes dos mamíferos são fofinhos. Tem a cabeça desproporcionalmente grande em relação ao resto do corpo. Então, filhote de cachorro, filhote de gato, filhote humano, dá vontade de apertar a bochecha, de fazer bilu-bilu. Agora, filhote de cobra, assim, um alevino de um peixe, é bonito. O girino do sapo. Então, veja que a regra para peixe, anfíbio, réptil, as aves, a ave tem cada filhote feio, tudo depenado. Agora, mamífero capricha. Né? Então a gente é programado para quando vê aquela criaturinha jovem se encher de ternura e querer proteger. E quem protege não é só o pai e a mãe, a manada toda, o rebanho, o grupo. Né? Isso é atávico, isso é uma programação. Embrião ainda não é fofinho. Feto é feio. Puxa, o feto não tem beleza. O feto não inspira esse sentimento. Mas aí a gente precisa aprender que já é humano, que eu não posso amar só o que é bonito. Senão eu não amo o deficiente, eu não amo o amputado, eu não amo o decadente, que já está envelhecido.
Eu não amo quem sofreu um acidente grave. E nada disso retira a nossa humanidade. Então, o embrião é microscópico. O feto é visível, mas é feio. Mas o nosso amor por ele não deve depender da estética. Não deve depender desse valor, desse critério de belezura que a gente cria. Né? É claro que eu tenho um conflito de interesse aqui. Eu estou defendendo que a gente ame os feios porque isso me beneficia. Né? Claro. Eu não sou mais fofinho como eu era quando era bebê, mas eu preciso continuar contando com a aceitação de vocês, apesar de estar todo metralhado desse jeito. Né? Então, que a gente possa ter esse olhar de ternura, de carinho, para esse que já é tão humano quanto nós, muito mais vulnerável do que nós, tão desprotegido, mas colocado num lugar sagrado, de onde ele não deve ser retirado. E aí é mais um exemplo de como o conhecimento técnico, científico da medicina até consegue fazer, mas não deve fazer. A gente tem a técnica, tem a fórmula, tem o instrumento, mas a gente para e pensa, sim, eu tenho capacidade de fazer, mas eu devo me abster desse comportamento, porque não é digno, não é correto, não é adequado. E quando eu fico sabendo que alguém fez no desespero, vamos rezar por essa alma que se perdeu, mas vamos centrar os nossos esforços mais na alma que ficou dilacerada. Esta mulher que abortou, essa família de que ela faz parte, de que às vezes eram pais desinteressados, que nem sabiam que a filha já tinha atividade sexual. Tá, minha princesinha é virgem, porque não está vigiando, não está acompanhando, não está sendo presente. Aí quando ela aparece buchuda, bota para fora de casa. Isso ajuda em quê? Quantas meninas eu já fiz curetagem uterina porque abortaram usando o Citotec paraguaio, custeado pelo namoradinho, e o pai nem podia saber porque escorraçaria ela de casa. E ela estava clandestina, dupla clandestinidade. Fez um aborto que o Código Penal proíbe, se o delegado souber, prende. E fez um aborto que a família não pode saber, porque a família não seria acolhedora. E a gente não tem que cuidar só do feto, ou apenas lamentar o feto que foi descartado. Mas esta mulher, a gente é muito hipócrita nisso. Colegas meus, eu já vi, dando alta para paciente que fez curetagem, e de maneira chistosa. Tchau, fulano, até o ano que vem. Ou seja, você é um irresponsável, seu futuro é esse. Você vai ficar irresponsavelmente engravidando e abortando, você vai estar aqui de novo. Puxa, essa mulher tinha que ser acolhida, instruída. Como evitar outra gravidez fora de hora? Que comportamento assumir? Ela não precisa de uma penitência imposta pelo médico. Ela precisa fazer um exame de consciência, sim. O que ela fez foi errado, sim. Mas é muito mais vantajoso, me parece, acolher esta filha pródiga e prevenir os próximos que viriam, as próximas gestações fora de hora e os próximos abortamentos, que é uma coisa que a gente, na medicina privada e na medicina pública, tem deixado muito de fazer. O paciente não precisa de julgamento, o paciente precisa de acolhida e de prevenção, porque se já chegou com um aborto praticado, está mostrando com um neon piscante, eu sou uma pessoa de risco, eu sou uma pessoa em situação de risco, eu preciso ser resgatada dessa situação de risco para não estar aqui de novo, vivenciando a mesma tragédia novamente. Obrigado, gente, pela atenção. O que dizer depois de tanta coisa? Doutor Marco Eugênio, doutor Bruno Gil, fica para cada um de nós aquilo que o próprio livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, vai nos dizer, que é a passagem dos ossos ressequidos, que hoje é necessário reavivar as nossas consciências
e que as nossas consciências tomem uma forma pela vida, uma forma humana. Fica a cada um de nós o nosso agradecimento, né, e também estender para a Assembleia. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes. Alguém gostaria? Vou fazer a pergunta ao Dr. Virgil, que foi um professor de medicina legal, inclusive, só alguns anos atrás. Pode explicar um pouco, assim, elementos concretos sobre o método Billis? O corpo humano dá sinais eloquentes, né, dos momentos pelos quais está passando. O médico não tem visão de raio-x, então grande parte daquela medicina artesanal, que é cada vez mais rara, né? O médico hoje tem que atender não sei quantos no turno. A minha esposa é uma pediatra moda antiga. Você leva a criança dizendo que a criança está com dor de garganta, ela olha do fio do cabelo até a unha do pé. Por isso que não ganha dinheiro. Mas que bom que tem gente assim. O que é ser médico? Observar os sinais que o corpo dá. Perceber um padrão, que a gente vai chamar de saúde ou de normalidade, e perceber quando se desvia dessa normalidade, que pode ser só envelhecimento, pode ser passagem para outra fase da vida. Por exemplo, a mulher passar do menacme, que é a vida reprodutiva, quando se menstrua, para o climatério, ali ao redor da menopausa, quando não se vai mais menstruar e não se pode mais procriar, brigar do mar. Então, o médico percebe essas mudanças, né? E todos nós percebemos. Alguns de nós percebem mais que quando você vira perito, o perito é alguém que quer enxergar o que o outro quer esconder, né? Então, quando eu fui perito do INSS, a pessoa está saudável, mas quer, muitas vezes, esconder a saúde, simular uma doença para tentar um benefício. O meu papel é filtrar. Então eu acabo que sou muito malicioso nessas horas. Eu vejo muita coisa, eu só falo 10% do que eu estou vendo, mas eu vejo muita coisa. Então, por exemplo, algumas mulheres, só de bater o olho, eu já sei que ela tem anovulação crônica. Ela tem um problema de enzimas em algumas camadas do ovário, em que ela não passa da primeira fase do ciclo menstrual para a segunda. Ela não ovula. Ela fica o tempo todo fazendo estrogênio, mas não faz progesterona. E ela acaba até convertendo uma parte disso em testosterona, que é o hormônio masculino. Então ela tem uma pele mais gordurosa, seborreia. Ela tem um buço, uma pilificação um pouco mais evidente, e deve ter junto da areola também na mama. E ela costuma ser uma mulher um pouco acima do peso, talvez tenha síndrome metabólica, algum início de diabetes. Então eu olho e fico com o diagnóstico para mim, porque eu estou interagindo socialmente, não estou fazendo uma consulta. Mas eu já imagino que aquela mulher tem um ciclo menstrual irregular. Então é isso que é fazer medicina, né? Você já começa a fazer o exame assim que a pessoa está ao alcance da sua vista. O método Billis tem a ver com o fato de que no colo do útero existem glândulas. Essas glândulas fazem um muco, nós chamamos de muco cervical. Está no colo, então é cervical. Durante o mês, esse muco ele fica ressecado, ele fica duro. É como se ele fosse uma rolha, fisicamente, mecanicamente, tapando o colo do útero. Então, não adianta o espermatozoide passar ali, se ela tiver relação sexual, se tiver ejaculação na vagina, o espermatozoide não vai conseguir passar. E não adianta para saber, não tem ninguém esperando por ele lá em cima. Olha como a natureza sabe, olha como foi tudo feito com muito carinho, com muito detalhe. Mas no período fértil, quando um dos ovários ovula, quando a salpinge capta aquele oócito 2, ela começa a fazer outros hormônios que fazem com que a secreção da glândula do colo do útero fique mais hidratada, tem mais água, é menos espessa. E como é que isso aparece para nós cá fora?
Se ela manipular os genitais, colocar os dedos na vagina, a mulher tem que se conhecer, não tem que ter vergonha do próprio corpo. Não tem nada de vergonhoso no corpo da gente, desde que protegido e respeitado. Então ela vai lá e às vezes até sai na roupa íntima, mas se ela for lá pegar, aquele muco que é transparente, não é sujo, não tem cheiro de nada. Quando você afasta os dedos, ele fica uma baba, parecendo clara de ovo. Isso chama-se filância do muco. Filância porque faz fio. Quando você destaca, fica um fio pendurado. Então isso mostra que ela está no período fértil. Ela ovulou. Tanto que a rolha já saiu e o caminho está aberto para o espermatozoide passar. Esse é um dos métodos comportamentais que indicam para o casal: olha, se tivermos relação sexual com cópula nesses dias, há uma probabilidade grande de vir neném. Se o neném não cabe na nossa vida agora, no nosso orçamento, na nossa agenda, então a gente faz um cafuné, um beijinho, dorme de conchinha, mas não vai adiante, né? E não é para usar isso sozinho. Você pode medir a temperatura basal, botar o mesmo termômetro que olha a febre do filho, e aí vai ver que a temperatura da mulher sobe 1 grauzinho, meio grau, no período fértil, né? Ela pode sentir alguma alteração das mamas, que ficam mais hidratadas, ficam mais pesadas, né? Então a gente acaba fazendo um mix, e aí vai conhecendo os ritmos da natureza para saber quando é que é mais provável ou menos provável que a relação sexual chegue a uma gestação. Tá bom? Como estudante e do método Billings, o senhor definiu ele em meia hora. Graças a Deus, eu e minha esposa, nós fazemos o método Billings desde o momento que nós nos casamos e estamos em caminho de estudo para sermos também instrutores do método. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Ninguém mais? Vamos agora também convidar o nosso querido Padre Edson para compor a mesa. Ele que é regional do Nordeste 3 para a pastoral familiar. Vamos nos despedir de Dom Marco Eugênio. Ele vai para o seu compromisso, cuidado com o degrau, não. Obrigado, viu? Podemos agradecer com a salva de palmas. A terceira parte do Catecismo da Igreja Católica sobre a vida em Cristo, ao falar dos mandamentos, especificamente sobre o 5º mandamento, não matarás, é muito claro ao afirmar que toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada. Porque a pessoa humana foi querida por si mesma e criada à imagem e semelhança do Deus vivo e santo. E ainda confirma que desde o que foi concebida, a criança tem direito à vida. O aborto direto, isto é, querido como um fim ou como um meio, é uma prática infame, gravemente contrária à lei. E que a eutanásia voluntária, quaisquer que sejam as formas e motivos, é um homicídio e também gravemente contrária à dignidade da pessoa humana. Com a fala, o Padre Edson.
Dono do Palio, JSA 7822. Procurar Rita. Vou pedir permissão. Boa tarde para todo mundo. Para ficar aqui embaixo, pode ser? Vocês ficam zangados se eu ficar aqui embaixo? Lá em cima eu acho que é para os doutores. Hein? Não, tá bom aqui, meu irmão. Quero rezar uma Ave Maria, se me permitem. Pedir a proteção de Nossa Senhora. Até para a gente esticar um pouquinho, né? Eu já estou no pique desde as 6 da manhã. Estava com 84 jovens. Depois eu fui em casa, almocei e vim aqui, né? Se vocês sentirem algo a mais, faz parte da trajetória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Boa tarde, minha gente. Deus abençoe a todos. Quero saudar o Padre Gabriel, que eu vejo, não vejo bem, né? Mas eu vejo que está lá. Alegria poder estar aqui na Arquidiocese de São Salvador. Saudar também ao doutor Bruno, né? Obrigado pela sua colocação. Mais do que isso, obrigado pela sua vida, né? Obrigado por ser um de nós, por estar aqui nessa grande missão em defesa da vida. Na verdade, um anúncio da vida do Evangelho, né? Que é Jesus. Saudar a toda a nossa Arquidiocese de São Salvador, né? Então, é uma alegria imensa poder estar aqui, por 2 grandes motivos. Primeiro, porque eu sou de Salvador, né? Essa é a minha casa, eu nasci aqui. Há 12 anos eu estou em Camaçari, na Diocese de Camaçari. Né? Há 12 anos eu estou em Camaçari, mas eu nasci, vivi, né? Aqui em Salvador, nessa Arquidiocese, rodando essa São Salvador imensa. E a outra causa da alegria é porque estou com uma missão junto com a família, né? Desde 2014, meu Deus, não. 2014, isso mesmo. Desde 2014 eu entrei na pastoral familiar, né? E foi para mim uma grande bênção, porque deu para mim uma alegria e uma dignidade que fortalece a minha identidade sacerdotal, se eu posso assim dizer, né? Porque se um dia sonhei e me senti chamado a uma vida consagrada, religiosa, foi por causa da família, né? Então a minha entrega, a minha oferta de vida a Deus foi exatamente por causa da família. Então acho que Deus me deu de presente a pastoral familiar para fazer jus, né? A sede da minha ânsia, a sede de Deus que havia e há, claro, dentro do meu seio, do meu coração. Então, estou com a pastoral familiar do regional, né? Aí tem a Bahia toda, tem o Sergipe, né? Então, poder estar aqui é poder também fazer uma parte desse trabalho bonito que é a pastoral familiar, acompanhando as pastorais do nosso regional. E estar em Salvador, né? Então, é fantástico, é maravilhoso. Eu quero compartilhar essa alegria, né? Então, o Padre Edson é membro de uma instituição de vida consagrada, que se chama Obra de Deus, e estou no clero da Diocese de Camaçari, e também sou pároco de uma paróquia que se chama Divino Espírito Santo, na igreja antiga, a 8ª igreja mais antiga do Brasil, construída pelos jesuítas, que fica onde Camaçari começou, que é um lugar chamado Vila de Abrantes, né? Onde inclusive foi por um dia a capital do Brasil, né? E tem uma história muito bonita. Então, Deus me colocou lá também. E quero só partilhar com vocês algumas coisas, né? Não vou aqui explorar o assunto, porque o doutor não sou eu. Mas partilhar aquilo que a gente já sabe, mas vale a pena recobrar
do que a igreja ensina acerca da vida enquanto sagrada, né? Enquanto beleza e sagrada. Mas antes, fui provocado também pelo doutor quando ele falava, né? E aquilo toca o meu coração. Eu queria relembrar algumas coisas. Muita gente pensava, e eu posso ainda dizer, né, talvez na ousadia, que ainda muita gente pensa que pode viver a vida sem Deus, sem o Evangelho, sem a igreja, né? Então a sociedade, ela empurra isso, né? Preciso viver, mas sem a religião. A religião é vista, talvez ainda, como algo que atrapalha a liberdade das pessoas, a vida das pessoas, e esse pensamento é algo que vai passando despercebido e pode até cair no coração de alguns católicos, de também achar que a igreja tem que viver uma coisa e nós temos direitos a viver que deixa a igreja, Cristo, a palavra, que é uma coisa só, de lado, né? À parte. Então é um pensamento que faz com que a nossa sociedade vá crescendo nesse jeito de viver que anula a vida ou tira dela o seu caráter sagrado. Uma outra coisa também é que foi desvalorizado o entendimento do que é felicidade. Há muitos, não há muitos anos atrás, mas alguns anos atrás, nós até aprendemos isso, que a felicidade é tão importante que, por mais que não seja custoso, a gente até se sacrifica para o bem do outro, não é isso? Só que hoje o papel parece ser outro. Agora vale a pena sacrificar o outro para que eu seja feliz, né? Para que eu me dê bem na vida, né? Veja como há uma certa mentalidade que vai entrando em todas as áreas da nossa vida, e é claro, o lugar que cai em cheio é a família, né? E aquilo que o doutor dizia, a vida humana, ela vai sendo observada por outro ângulo, talvez não mais o ângulo da sua vida enquanto sagrada, mas do ângulo da sua utilidade. Aquilo que é útil para mim, eu tenho. Aquilo que não é mais útil para mim, eu desfaço, eu desprezo, eu descarto, como idoso, como presidiário, como uma criança, e assim, né, como uma pessoa que teve a necessidade de amputar um membro, como o senhor falou, e outras tantas outras coisas. Então exige de mim esforço, exige de mim financeiro, exige de mim atenção, não é mais útil, então descarte, né? Então é uma mentalidade que nos ajuda a compreender uma outra coisa que a gente não pode esquecer, né? Nós precisamos voltar a educar as pessoas. Só que não apenas educar no sentido próprio da palavra, né? Trazer para a luz, mas educar levando para a luz, que é Jesus. Nós não podemos viver nesse tempo só do culto, só do ir para a missa, só do convidar a pessoa para ir à missa e basta. Aqui também é um outro risco que acontece. Por que eu estou falando isso agora, nessa parte introdutória? Que todos esses fatores colaboram para a realidade que nós vamos encontrando hoje como algo negativo, que está estampado na vida, na sociedade. Então precisamos evangelizar. Precisamos continuar anunciando a boa nova. Precisamos continuar a falar de Jesus, né? Precisamos continuar ensinando o mundo a encontrar o verdadeiro valor da vida humana, que é o seu Criador, que é Deus. E somente em Deus a gente alcança aquilo que é a felicidade. Não alcançamos no início da vida, porque ela é consequência de um sentido de vida. O sentido da nossa vida é Deus, e somente Deus nos dará a felicidade. Então, olhando para esses pontos, que inclusive a igreja tomou essa última colocação que eu fiz, nas diretrizes gerais da ação evangelizadora para o Brasil,
no ano de 2011 a 2015, lá atrás, né? Já passou uns 10 anos, e dizia assim: olha, cada leigo engajado precisa educar no horizonte da evangelização, porque assim as pessoas vão ter mais capacidade de discernir as propostas e as situações que contradizem o Evangelho e o verdadeiro bem do ser humano, e seja capaz, olha aqui, de dar as razões. Não basta crer, é preciso dar as razões porque a gente acredita. Não basta dizer que a igreja proíbe o aborto, que não é a igreja que proíbe o aborto, mas dar as razões do Evangelho, da vida e de Cristo, da igreja para isso. Então é isso que a igreja nos provocou no início, em 2011, para que a gente pudesse pensar a nova evangelização e não ficar omisso à nossa principal missão enquanto igreja. A maior e a principal missão da igreja é a evangelização. Nós existimos para evangelizar. Jesus disse isso: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Então, isto faz parte da nossa vida cristã. E nós católicos não podemos nos dar ao prejuízo de perder essa identidade, esse foco, que, hora ou outra, eu, como padre, me sinto a parecer que está ameaçado. Para ser um pouco gentil e parece ameaçado esse contexto. O que eu vou ler, partilhar com vocês é pedaços desse grandioso instrumento do Papa São João Paulo II, na época Papa, mas São João Paulo II, que é a Evangelho Vitae, que é importante para nós, ela é uma Bíblia para nós. Aqui tem palavras importantíssimas para todo o tempo, entre outros, que é sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. Depois tem um outro, que é uma instrução sobre o respeito à vida humana nascente e a dignidade da procriação, que é aquilo que o doutor falou. Então aqui está, também você pode adquirir, você pode, hoje em dia a gente tem a internet à nossa disposição positivamente, para a gente ir lá e fazer um download de tantos que precisamos fazer na nossa vida. Então fazemos desse aqui e vale a pena. São recortes desses dois. O primeiro recorte é exatamente o número 1 da Evangelho Vitae, que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, disse: olha, falando da vida sagrada e inviolável, ele disse: o Evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus. O centro da mensagem de Jesus, o centro do anúncio de Jesus, o centro daquilo que Jesus fez e faz, o centro da igreja é a vida. O olhar de Jesus está voltado para a vida. E se nós formos observar alguns evangelhos que nos chamam a atenção, nós vamos perceber isso. Quando Jesus, a ele é dado aquela pecadora, ele não olhou o pecado, ele deu perdão, ele olhou a vida. Quando o cego de nascença, mesmo tendo sido curado por ele, João capítulo 9, e de repente a sociedade começou a fazer baderna: quem é esse? Mas ele não era o cego, e agora está enxergando? Como é que pode? Quem foi que pecou? Foi ele? Foi os pais dele? E depois de tudo ele poder voltar para Jesus, e Jesus dá para ele um seguimento, uma dignidade. Quem foi que me tocou? Quem foi, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: foi eu que te curei, Então devolve para ele uma dignidade em que a vida estava sendo violada para aquele ambiente, para aquele contexto. Então Jesus olha para a vida. Se a gente for lembrar de Zaqueu, o evangelho desses dias, Zaqueu era um ladrão safado, parece que morava no nosso regional, sem vergonha, roubava que só, chefe dos publicanos,
Zaqueu, né? Mateus tinha escapado, já tinha se convertido, que também era um publicano. Mas Jesus olhou a vida daquele homem. Imagine como é que deve ter se comportado aquelas pessoas que sabiam que ele era um safado, na nossa linguagem, né? Que era ladrão, que era esperto, e ele queria ver Jesus. O seu coração tinha uma sede que não estava nas coisas e nem nos erros que ele cometia. O seu coração tinha uma sede que ele já intencionava que era alguém que valorizava a vida, como valorizou de um outro publicano que era do seu grupo, que era Mateus, que valorizou de tantas pessoas que pareciam aos olhos deles sem dignidade alguma, e de repente Jesus valorizava. Chegou a vez dele. Ele sobe no sicômoro, né? Dizem porque também tinha aquela questão da baixa estatura, mas à distância Jesus o vê e dá para ele vida. Olha Jesus, e Jesus disse para ele, né? Zaqueu, desce depressa, né? Desce, porque hoje eu quero estar em sua casa. As pessoas começaram a zombar, né? Jesus deve estar maluco. Jesus só anda com pecador, parece que não tem o que fazer. Só gosta de andar com quem não presta. E agora com ladrão. Vê se pode, né? Mas Jesus dá para ele salvação. Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais tudo aquilo que eu defraudei. Olha que bonito. Ele devolveu até a mais do que a lei da época permitia, porque o seu coração foi encontrado. Jesus mostrou para ele aquilo que ninguém tinha mostrado. Por isso que o Papa e Santo fala, né? O que está no centro da mensagem de Jesus é a vida. É a vida. Já que entendemos o que é importante para Deus é a vida. Mas a vida de quem? A minha, a sua, a de quem está no ventre materno, nascituro, né? A de quem está no estado terminal e que a gente olha assim e diz, não tem mais jeito, está na hora de embarcar dessa para melhor, né? Passar para a cidade dos pés juntos, vestir um paletó de madeira, mas para Deus é vida. Como disse o doutor, né? A gente não pode mexer no relógio natural, né? Bonito isso. Como falando do parto cesáreo, né? Tem um horário, mas aquele horário não somos nós que definimos, né? É o tempo de Deus, aquele que a gente chama do Kairos, né? É o tempo de Deus. E por que a vida é importante? Foi Deus que a criou, não tem outra razão. O Criador jamais iria desprezar aquilo que Ele criou com toda excelência, que é a vida humana, né? Que é a vida em todo o contexto de existência. E o próprio Jesus vai dizer isso com as suas palavras, no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de São João. Eu vim para que todos tenham vida. Além de Deus ter criado a vida, Ele precisou tomar a iniciativa de salvar a vida. É Deus que nos salva, a gente sabe disso, né? Deus que nos salva, mas Ele não nos salvou EAD, Ele veio pessoalmente cuidar daquilo que é mais importante para Ele, a vida. Então Jesus veio e disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida não de qualquer jeito, né? Tenham vida com qualidade, tenham vida com beleza, tenham vida com sentido, com significado. É aquilo que a gente escuta do batismo, eu gosto sempre de lembrar, né? Porque eu acho perfeito aquele momento. Bota um salzinho na boca da criança, a mãe, né? Antes a gente acende a vela, o pai vai lá no Círio Pascal, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, né? A luz porque ilumina. Imagine esse espaço fechado sem luz, não seria legal, né? E o sal a gente sabe porque é para dar sentido, né? Sabor, que é sentido, é a mesma significação, né? Imagine você tomar aqui, deixa eu procurar um suco que eu não tomaria, de genipapo, sem açúcar. Eu já não gosto de genipapo, ainda sem açúcar é um castigo, né? Então precisaria de alguma coisinha ali para dar um sabor, para que aquele gosto tenha um sentido, né?
Então é para isso que Jesus veio, é para isso que ele veio a este mundo. Então o centro é exatamente a vida. E por que isso? Também porque Deus nos criou para que a gente vivesse em plena comunhão com Ele. A felicidade da gente, enquanto seres humanos, enquanto vivendo esse tempo aqui, nesse plano deste mundo, enquanto vivos, é para a plena comunhão com Ele. Então a nossa felicidade, ela está extremamente ligada à comunhão com Deus. Quando nós não estamos nessa comunhão, algo em nós fica imperfeito, fica sem sentido, sem luz. Por que eu estou dizendo isso? Para que compreendamos a grandeza que é a vida, a beleza que é a vida, e por isso ela é sagrada. Então, toda a vida é sagrada, seja ela agora, no estágio que nós estamos, seja ela nas primeiras semanas da vida, né? Fiz uma celebração de um casamento, assisti um casamento, fez 1 mês e dias. Mais um dia antes de fazer o mês, a esposa me manda no WhatsApp uma mensagem: olha, padre, ela me chama de pai, né? Ela diz assim: você vai ser vovô, o fruto da nossa lua de mel, né? E tá lá, ó, esse trocinho aqui, né? Já é uma pessoa, já é o seu netinho ou sua netinha aqui, 4 semanas, tem uma vida, né? Tem uma beleza, tem uma identidade, tem tudo, na verdade, pela ciência, né, doutor? Tem tudo ali. Então aquela vida sagrada é amada por Deus, é desejada por Deus, já está ali com o plano de Deus para ela estar nesse mundo. Ela nem saiu ainda, né? Saiu do plano de Deus, chegou no ventre materno e não veio para o mundo, né? Fisicamente, visivelmente. Então ela está ali, mas tudo que Deus sonhou para ela e para os pais e para a sociedade através dela, estar ali naquele momento, né? Então ela partilhava comigo e gravou o pai chegando, ligou para o pai e disse: olha, você precisa ir para casa mais cedo, né? Aí armou o cenário, fez uma caixinha, isso que ela passou o vídeo para mim, né? Eu do lado de cá contemplando, né? Uma caixinha lá. Ele chegou assustado, já tem uma cara de assustado, né? Assim, de vez em quando. É o quê? Aí ela vai ali na caixinha, toda embrulhada, desembrulha todo. Aí tá aquele negócio que eu não sei explicar, né? Que diz que a pessoa está grávida, né? Esse negócio aí, obrigado, né? E tal. Aí é verdade. Olhou para ela, a câmera escondida, né? Ela é, meu amor, é verdade. Aí começou a chorar, né? Começou a chorar porque ia ser pai. Olha que bonito, olha que grandeza. Vem de quem isso? De Deus, o Criador, que nos dá a graça de continuarmos a sua obra neste mundo, vivendo, amando a vida, vivendo a vida, amando a vida, valorizando a vida e promovendo a vida, vivendo como deve ser vivida. É isso que é ser cristão. Na verdade, a gente valorizar a vida é não trair a nossa fé, é não trair a Cristo, é não trair a igreja e, no fundo, também não trair a nós próprios, na nossa identidade. Papa João Paulo II diz, né? Deus não é o autor da morte, aqui no Evangelho Vita. A perdição dos vivos não dá nenhuma alegria para Deus. Ele criou tudo para a existência. Deus criou tudo para a existência e sem corrupção, sem se corromper, fez a sua imagem, fez a sua semelhança. E aí o documento diz, né? O São João Paulo II fala: por inveja do demônio é que a morte entrou no mundo. Eu não gosto de falar do demônio não, mas provocar a morte é algo que é de quem? Do demônio, porque o miserável é invejável. Invejável não, invejoso. Ele tem inveja. Invejável, Deus não faz, né? Ele tem inveja. E por inveja, ele criou aquilo que Deus não criou: a morte, né? Então,
uma coisa importante para a gente estar atento. E esta palavra que o Papa João Paulo II, São João Paulo II utilizou, ele fundamentou no livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 13 a 14, também Sabedoria, capítulo 2, versículos 23 e 24. Ele fala no Evangelho Vitae, no parágrafo 18, que existem opções que dificultam, às vezes, as pessoas entenderem a vida como algo sagrado e que é ligado a Ele e não ao mundo, por causa, primeiro, da falta de evangelização, da carência da evangelização, do anúncio enigmático que nunca deve faltar a nós, enquanto agentes de pastoral, enquanto cristãos, enquanto igreja, também pelas situações dramáticas do sofrimento, as situações de solidão, a carência de perspectivas econômicas, a depressão, a angústia do futuro e tudo mais que engloba a vida social, né? A pobreza, a fome, etc. Então isso faz com que a pessoa pense na vida sempre descartando Deus. Então o Papa João Paulo II, São João Paulo II, apresenta isso como também uma possibilidade, que é uma ameaça à verdade que ele nos ensina, que a igreja desde sempre nos ensina. Uma outra coisa bonita que ele apresenta é tomando o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 18. Aquele jovem que vai perguntar para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer? Lembram? Para ter a vida eterna. Mateus 19, né? O que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Eu já faço isso, aquilo, outro. O que é que eu devo fazer para ter mais? Para ter esse prêmio? Para ter a vida eterna? E Jesus disse: olha, se queres entrar na vida eterna, você tem que fazer uma coisa: cumprir os mandamentos. E que bom que Jesus falou isso, né? Que cumprir os mandamentos para entrar na vida eterna não descarta o outro mandamento que é importante para a gente não esquecer: não matarás. E o Jesus retroquiu, né? Respondendo a ele exatamente a partir desse mandamento: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Então, quando ele quis entender como ter a vida eterna, como ganhar esse algo a mais daquilo que ele já fazia, a vida eterna, que é a própria participação na vida de Deus, ele ouviu de Jesus: você precisa viver os mandamentos. Então nós, como cristãos, escutamos de Jesus também isso, né? A vida é inviolável, a vida é sagrada, a vida pertence a quem mesmo? A Deus. Logo, eu preciso viver os mandamentos para viver a minha vida participando na vida de Deus. Dentre os mandamentos, não matar. E a gente sabe, é claro, que o mandamento não matar não constitui só cometer um assassinato, seja ele de que forma for, ou um suicídio, né? Mas outras instâncias entram também no não matar, né? Outra coisa bonita que a gente aprende com São João Paulo II é que o mandamento de Deus nunca está desassociado ao amor. Então tudo que Deus nos pede, Ele pede porque a vida é o centro da sua vida, do Evangelho, e esta vida ela só pode ser entendida se ela for vivida com amor. Eu só vivo os mandamentos se eu viver com amor à minha fé, com amor à minha vida, com amor à decisão que tomei por Jesus, negando aquilo que nega Jesus. E a gente lembra também, né, gente, que Jesus era esperado. Vocês lembram disso? Profetas, palavras, e isso, e acontecido mais e mais, tudo esperando Jesus chegar. Mas quando Jesus chegou, foi aplaudido. Todo mundo estava esperando Jesus chegar, não foi?
Ótimo. Todas as palavras que Jesus falava, as pessoas, nossa, que maravilha. Tinha sempre os abençoados, fariseus e os eus todos que quisessem, né? E mataram Jesus. Não era esperado, não era o que desejavam, não era a salvação esperada, mas mataram Jesus. E isso até hoje é assim. Se nós estivermos fazendo bem, ninguém vai dizer para você parabéns, você está fazendo bem, né? Mas quer incentivar que a gente faça o mal. Que bom, não custa nada, depois se confessa, né? Não custa nada, besteira. É igual aquilo que a gente escuta direto quando não pode comer. É uma vez na vida, né? Depois passa, é isso mesmo. Toma um chazinho, né? Vai ali, né? Toma esse Citrotec aí, fajuto, né? E tal, e etc, né? Então veja que o mandamento de Deus nunca separa do amor. Por que isso? Porque tudo que Deus dá para nós, que é tudo que Ele pede, é exatamente para que nós possamos crescer na vida. Por isso que está ligado ao amor. Tudo que Deus pede a gente é para que a gente seja feliz. Então não é uma ordem que nos oprime, que nos retira da liberdade. Não, é uma proteção para que a gente cresça com amor. E a gente já sabe, Gálatas 5, São Paulo escreveu falando, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas a gente pode usar a liberdade para errar, não é verdade? E a liberdade não é o direito de ir e vir, biblicamente, para a nossa fé, para a nossa igreja, para a nossa doutrina. Liberdade é um dom que nós recebemos de Deus para fazer o certo. Então Deus me dá capacidade para fazer a coisa certa. Olha que bonito. É aquela história, Deus dá o queijo, dá a faca, corta, lhe dá na mão e lhe põe na boca, na nossa boca, né? Então Deus dá a faca e o queijo nas mãos. Então, por isso a liberdade, que é dom de Deus, nos ajuda a viver aquilo que Ele nos pede, porque é por amor, para que eu possa viver bem a minha vida. E é claro, a gente sabe também, quanto mais eu vivo bem, melhor eu tenho. A tendência é que melhor eu ajude os outros a viver bem. Se eu melhor eu vivo a minha fé, melhor eu ajudo os outros a viver a fé. Se eu acredito na beleza, na grandeza e na sacralidade da vida, eu a vivo com mais força e mais beleza e mais integridade. E é claro, eu ajudo as pessoas, porque nós é cristãos. Pastoral familiar é isso, né? Nós existimos para cuidar dos outros, mas se a gente não concordar com o amor de Deus, a gente pode descuidar dos outros. Uma outra coisa bonita, e lá no parágrafo 53 do Evangelho Vita, Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, diz assim: a vida humana é sagrada. É lá que ele vai definir isso. A vida humana é sagrada, desde a sua origem, porque é uma ação criadora de Deus, e mantém-se para sempre nessa relação com o Criador, que é o seu único fim. A vida é sagrada, desde ali a concepção, até o fim em Deus, no tempo de Deus. Bonito isso. São João Paulo II nos ensina no Evangelho Vita, parágrafo 53. E ele continua dizendo: só Deus é o Senhor da vida. Vocês sabem que a palavra Senhor significa dono, né? Quando a gente diz meu Senhor e meu Deus, rezando no silêncio, né? A liturgia diz que não é para a gente falar alto, não, errado. Então a gente fala, meu Senhor e meu Deus, né? Eu creio, mas aumentar a minha fé na missa, no silêncio, né? Quando a gente olha e diz meu Senhor e meu Deus, nós estamos dizendo meu dono, né? Meu dono, meu proprietário, eu pertenço a Ti, Senhor, né? Tão bonito, porque Ele vai dizer isso para nós, né? Só Deus é o dono da vida. Tu és o dono da minha vida, Senhor, né? Mas Tu és o dono da vida do outro também. Tu és o dono daquela vida que está no ventre materno daquela mãe.
Tu és o dono daquela vida que está no hospital, uma necessidade grande de sobreviver, ou de luta pela sobrevivência. Tu és o dono daquele senhor, né, que eu visitei na semana passada para dar unção dos enfermos, e só tinha essa metade da cabeça, a outra era toda afundadinha, né? E a gente que é padre, e quem é médico mais ainda, né, vai se deparando com coisas que você enxerga. Aí eu cheguei para dar unção, ele estava assim, né, deitado. Eu cheguei aqui, era o outro lado, eu não vi. Aí quando eu vou para o outro lado, eita, né? Aí você se depara com uma realidade. Isso tem várias realidades, mas é o Senhor que é o dono da vida dele, né? E eu fiquei feliz em poder ter ido lá, porque quando eu encontro situações assim, eu saio convertido. Eu vou lá para levar Jesus, mas acho que eu vou lá sem Jesus. Jesus fica me esperando lá, né? Aí é Jesus que me recebe, né? Eu vou dar a unção, mas eu saio ungido, né? Eu vou dar o sacramento, mas é Jesus que diz: ô filho, eu estava te esperando aqui, desse jeitinho, para você me amar. Vem me amar, né? Você disse que me ama, eu estou aqui, né? Então ali pertence ao Senhor, né? Então Deus proclama que Ele é o Senhor absoluto da vida do homem, porque o homem e a mulher foram formados à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus é o dono da vida. O Senhor nos fez e somos seus, diz o Salmo, né? Eu nem me lembro qual é, mas acho que é o 119. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Deus nos fez, nós somos seus, nós somos o seu povo e o seu rebanho. E nós? Aí o Papa João Paulo II, São João Paulo II, Evangélico Vitae, 78, vai dizer: e nós? Qual é o nosso papel enquanto igreja, enquanto cristãos, enquanto pessoas que temos a vida aí vivíssima, pulsante, e nós? Aonde nós nos colocamos no mundo como igreja? E ele vai dizer: nós somos o povo da vida. Nós estamos ao serviço deste Evangelho, que é o Evangelho da vida, que é o Evangelho que é Jesus vivo. Jesus está morto, minha gente? Ele vive, não é isso? Ele próprio é a vida, né? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas eu não posso esquecer de dizer que eu também sou a vida. Ele é a vida. Então nós somos o povo a serviço da vida. É bonito isso, né? Porque é Jesus nos chamando para a gente cuidar da nossa vida e cuidar da vida dos outros, né? A gente pode pecar, né? Pecar falando da vida dos outros, mas Jesus nos chama a cuidar da vida do outro. Cuidar da vida do outro, né? Uma coisa bonita aqui no rito da unção dos enfermos, eu gosto muito, é que naquela parte das preces, tem uma prece que se faz a Deus pelas pessoas que cuidam do enfermo. Eu acho aquilo fantástico, porque é alguém que merece atenção, né? Que merece a nossa oração, porque ele está ali a serviço, às vezes integral. Tem gente que deixa emprego, né? Que deixa a família um pouco de lado e fica ali integral. Não, padre, não posso sair, só quando alguém chegar, se chegar no horário, né? Para substituir, né? Então, que bonito isso. Então a palavra do Senhor pela igreja nos diz isso: nós estamos ao serviço da vida, da vida. Somos o povo da vida e pela vida, e é esta a identidade que deve estar correndo na nossa veia, principalmente quem é pastoral familiar. Quem aqui não é pastoral familiar? Quem não é? Quem é pastoral familiar? Esqueci de mim, né? Então, principalmente aqui, quem é pastoral familiar. Quem é pastoral familiar tem que cuidar da vida. Não é verdade, minha gente? Pastoral do dízimo cuida de quê? Não é do dinheiro. Dos dizimistas, minha gente. Pastoral da criança cuida do quê? Em situações. Pastoral da caridade cuida de quê?
da caridade, da evangelização daquelas pessoas. Não é só da sopa não, que aí a ONG sabe fazer, né? E a pastoral da família cuida de quê? Da vida dos outros. Da criança que está no ventre materno, da mãe que está gestante, com ou sem o esposo, do esposo, daquela criança que precisa ser acolhida para vir à vida, da festa que a pastoral vai fazer para acolher aquela criança, a oração que vai fazer, levar para o sacerdote para oferecer a Cristo e a Nossa Senhora e consagrar aquela criança, ajudar os pais a encontrar os padrinhos de fé para ser os padrinhos, preparar aquelas criaturas santas para serem pais e padrinhos ungidos por Deus, acolher com alegria no dia que vai à igreja para o batismo, fazendo tudo para que aquela família se sinta feliz, ajudando a caminhar para que chegue o tempo da catequese, ela possa ir, viver a sua iniciação à vida cristã. Depois fica um adolescente, a pastoral tem que chegar junto para colaborar com os pais nessa fase de transição que é difícil, que é a adolescência, e assim por diante, até o dia que a gente vai preparar para o casamento ou para uma outra vocação. E para aí, não, que depois que casou, a pastoral entra para fazer encontros com os recém-casados. O casamento não deu certo, a pastoral entra para ajudar aquelas pessoas a viverem a sua realidade. O marido ou a esposa faleceu, o cônjuge, Então a pastoral entra para socorrer aquele viúvo ou viúva, para ser uma assistência, uma inserção, uma caminhada. A família está passando por uma situação delicada, que são os casos especiais, e a pastoral entra para ouvir aquela família e ser uma presença de compaixão. Logo, a pastoral cuida da vida das pessoas, vida, e cuida da sua própria vida. Vou falar uma coisa que eu sempre peço, olha, quando chegar o horário me lembra, viu, que eu senão falo até amanhã. Sempre eu peço para quem é da pastoral familiar, porque está aqui em Salvador, eu vou pedir, posso? Vocês me dão essa licença? Depois não vai me abortar não, Quem é de pastoral familiar não deveria ter outras pastorais, porque eu não consigo cuidar. Imagine se o padre fosse outras coisas além de padre, a gente já não dá conta. Aí como é que você, pastoral familiar, está na pastoral do dízimo, pastoral da caridade, pastoral da criança, pastoral do idoso, pastoral carcerária, pastoral da AIDS, pastoral de evento, pastoral do batismo, pastoral da saúde, e é pastoral familiar? Ih, se tu não é pastoral familiar nem aqui, nem na China, nem no lugar. Porque a pastoral familiar você fica cuidando da vida o tempo inteiro, desde a gestação até a sua morte natural. Então, como é que eu vou ter tempo de cuidar? A gente trabalha, a gente precisa rezar, precisa ir para a igreja, precisa subir, precisa descer, aí tem um evento da paróquia, a gente se enfia por dentro e tem que ajudar, e tem que correr, e tem que ser pastoral familiar, Como é importante isso. Um recadinho, viu? Não fique zangado comigo, Tá bom? Mas é um recado bom para vocês. O que é que o Papa diz ainda? Ele chama a atenção à família. Ele vai dizer que a família é a primeira célula responsável pela vida. A primeira responsabilidade da vida não é da sociedade, que às vezes a gente quer que a sociedade cuide, A sociedade não é responsável por aquilo que é nosso. Não é a escola que tem que cuidar, não é a sociedade que tem que cuidar. Sim, ela faz o papel dela, mas somos nós que temos o primeiro dever de cuidar, como de catequizar, por exemplo, como de promover. E o Papa diz, a família tem a ver com seus membros durante toda a existência de cada um, desde o nascimento até a morte, porque ela é o santuário da vida. Se é o santuário da vida, é lá em que a vida é amada, é acolhida, é promovida, é defendida, é cuidada, tal como a mãe. Não sei os pais, mas geralmente a maternidade, ela é mais protetora do que a paternidade na prática. Não sei se é verdade, porque eu não sou pai,
genético, biológico, né? Eu olhando para minha casa, eu lembro disso, né? Meu pai baixava o sarrafo na gente e a mãe, filho, seu pai não tem fome, vem para cá, mamãe cura. Aí a gente ficou mais desobediente, né? Porque sabia que vinha de lá e corria para cá, né? Então essa maternidade, que também deve ser a paternidade, é responsável de cuidar da vida, protegê-la. Lá é o lugar do dom, do princípio, lá é o lugar que a gente pensa na vida, lá é o lugar que a gente se perdoa, se aceita do jeito que é, que a vida faz, é lá, né? Não se joga fora, como o doutor dizia, né? Está grávida, puf, cai fora. Agora não tem jeito, agora a gente precisa acolher e amar. Não acolhemos o erro, né? Não acolhemos o pecado sempre vai ser mal, o erro sempre vai ser erro, mas a vida, ela é sagrada. Então se ela é sagrada e eu sou sagrado, vem cá, a gente abraça, a gente se esforça, né? A gente cuida. Mas a gente não tem condições, padre. Muita gente não tem condições até hoje, muita gente nasceu sem condições até hoje. Lá em casa nós éramos 4 filhos, sem condições, mas abarcados. A casa de minha avó nunca vi tanta gente. Minha avó acho que não deu nem tempo de sair da maternidade. Acho que ela vivia lá, entrava um, saía outro, entrava. Uma beleza, né? Quando ela faleceu era tanta gente, eu não sabia que minha família é tão grande assim, né? Mas a gente, se abarcava. E conta uma coisa pessoal bonita, a gente não tinha carne para comer com a comida, era um pedacinho só que ficava na beirinha. E aí sabe o que meu pai dizia? Chupa a carne, bota o feijão e o arroz e a farinha, que você sente o gosto e vai descendo. Então a carne era a última, é igual a esperança, ela é a última que morre, né? Então a gente precisa confiar e acreditar no poder da providência de Deus, e que a vida é mais importante. Então se nós estamos lutando pela vida, Deus, que é o autor da vida, não vai deixar faltar nada. E tendo o amor, que é mais importante, e tendo fé, a gente consegue ir além. Deixa eu terminar. Acho que eu não preciso falar mais nada, acho que está bom demais aqui, dá conta. Peço muito a Deus que nós cuidemos disso, nós amemos esse respeito pela vida humana, nossa e que é de outras pessoas, e que nós possamos aumentar a nossa fé, não deixar que ela despenque pela mentalidade do mundo, pelos achismos do mundo, e que vem querendo nos roubar da nossa fé, dos nossos princípios e da nossa igreja. Minha gente, o mundo nunca vai ser a favor da igreja. Jesus veio para o mundo que era contra ele foi assassinado. Nós somos perseguidos o tempo inteiro. Ser certo é motivo de violência. Não é verdade? Sempre foi assim, e eu acredito que até Jesus voltar na sua última vinda, sempre vai ser assim, com doses maiores. Mas e nós como ficamos? Com Jesus, firmes na fé, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Tendo encontrado o amor, a gente fica com o amor, porque é o amor que nos dá sentido para viver, para lutar, para sofrer, para levantar de um sofrimento, para enfrentar a vida e para ajudar com que a vida seja boa, não só para nós, mas para todo mundo. E a vida boa não é aquela vida que a gente tem recursos não, viu? A vida boa é aquela que a gente tem Deus de verdade no centro da nossa vida. Porque tendo Deus a gente tem paz, tem alegria, tem fraternidade, tem perdão, tem apoio, e aí a gente vai embora. A vida ganha um sentido, uma beleza que a gente não vai encontrar em lugar nenhum do planeta. É isso que desejo. O som já foi. É isso que desejo, né, nessa pequena partilha, apresentando alguns parágrafos desse documento do Santo Padre, Papa e Santo João Paulo II. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.